Uma boa noite a você que está aqui presente, nos acompanhando aqui no Lar Espiritual Serra de José, na Rua Evaristo da Veiga 266, e a você que está acompanhando a gente aí no YouTube, pelas ondas da internet. Você está acompanhando de forma gravada. Se você quiser participar com a gente de forma ao vivo, né? Compareça aqui toda quinta-feira, 15 para 7, no Lar Espiritual Serra de José, na Rua Euclides da Cunha, na Rua Evaristo da Veiga 266. Desculpem a nossa falha. Mas antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai pela oportunidade bendita que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos, em nome dEle, para mais uma noite de conversa dos livros da obra do nosso querido Chico Xavier. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Qual é o seu nome? Desculpa. Miriam. Então, chegamos hoje ao capítulo 44, de título Assistência. Para quem não está habituado, a gente já fez o nosso lar, estamos agora em Mensageiros, já estamos acabando Mensageiros, faltam mais, além dessas, 6 aulas, né, 6 noites, e a gente vai, depois que acabar Mensageiros, fazer Missionários, né? Boa noite. Boa noite. Então, no capítulo de hoje, nossos heróis continuam na casa de Dona Isabel, né? Para quem tem acompanhado, eles desceram do nosso lar, foram para um campo de aprimoramento, um campo de auxílio, que é o Campo da Paz, perdão. Do Campo da Paz eles vieram para a terra, vieram para a casa de Dona Isabel, onde conheceram toda a estrutura da casa, souberam que o ex-marido falecido é o que auxilia nas tarefas espíritas. Depois disso, eles foram para o campo, né, tiveram acontecimentos no campo, e agora eles voltaram, né, no capítulo passado, eles voltaram para a casa de Dona Isabel, onde terá uma tarefa de auxílio a desencarnados, tá? Não é uma tarefa de auxílio a encarnados, porque isso, uma tarefa desse porte, como um atendimento de passe, essas coisas, para encarnados e desencarnados, é no centro espírita. Agora, para desencarnados, durante o Evangelho no Lar, pode ser que tenha muito espírito sendo atendido, recebendo passe, recebendo uma série de coisas. Então, começa o capítulo assim. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Vocês lembram, quem acompanhou a semana passada, a imagem, né, que a IA fez dos espíritos chegando com ataduras, todos machucados e tudo, e eram espíritos, porque eles também têm essas, principalmente quando ainda estão muito ligados à Terra, eles ainda têm essas sensações, né, de machucado, dor. Lembre-se que André Luiz, quando chegou ao nosso lar, ele teve que ser tratado de uma úlcera, né? Quem lembra no filme, o Lísias dando passes e limpando a região, né? Só que ali era espírito, mas todas as nossas doenças ficam marcadas no perispírito, né? E marcam o espírito também. Mas, objetei, no caso André Luiz, estarei preparado para trabalho desta natureza? Ele estava se questionando se ele estaria pronto para um trabalho de passes, né? Por que não, indagou o Aniceto, o instrutor em voz firme, toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qualquer pessoa pode dar passe? O ideal é que a pessoa que vai dar passe faça um curso, tá? Mas sim, nós temos essa faculdade porque todos somos médiuns, tá? Agora, não devemos dar passe, por exemplo, fora de um ambiente controlado. Por isso que o passe espírita é dado dentro de uma casa espírita.
Eu não posso, por exemplo, cismar de fazer uma reunião em casa, né? Mesmo eu já sendo trabalhador da Seara e já tenha dado passe e tudo, eu não posso fazer uma reunião em casa de evangelho no lar e no final sair dando passe para todo mundo, que ali não é o local para isso. Tá? Mas sim, todas as pessoas, por terem mediunidade, podem dar passe, porque você está doando energia. Desde que com a noção de responsabilidade, sabendo que isso não é brinquedo. Entendeu? Semelhantes afirmativas estimularam meu coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Narcisa é aquela enfermeira que toma conta das câmaras de retificação. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. Essa é a voz dela falando, tá? André, meu amigo, nunca te negues, quando possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade sincera. O que ele disse aqui foi o que eu acabei de falar. Qualquer um de nós pode ajudar um doente, né? Ajudar no sentido de elevar o espírito do doente, falando coisas positivas, né? Doando o seu tempo, doando o seu ouvido, né? Para que as pessoas às vezes possam colocar para fora o que incomoda elas. Isso é o que faz o atendimento fraterno nas casas espíritas. Mas você não precisa estar preso numa casa espírita, como eu disse. Auxiliar o próximo, você está liberado, está todo mundo liberado para auxiliar o próximo, né? Desde que, de novo, com noção de responsabilidade. Você não vai poder, por exemplo, chegar para alguém que fala assim, que está com uma doença muito grave, e falar assim, pô, relaxa, não estressa, tu vai morrer mesmo, daqui a pouco tu está do outro lado, não fica pesquisando a cabeça. Não é assim, né? Tem que ser um pouco mais delicado, né? Você tem que dar coragem, força para ela passar por essa provação. Lembrando que essa não é a nossa vida, né? A nossa vida, na realidade, é no mundo espiritual. Mas você não pode... É que nem a mesma coisa fazer um atendimento numa mesa mediúnica, atender um espírito, e o espírito começar a falar assim, onde eu estou? O que está acontecendo? Eu não me lembro de nada. E tu chegar e falar assim, filho, tu morreu. Você vai dar um choque anímico no espírito, né? Não é assim. Então tem que ter responsabilidade e caridade para qualquer tipo de atendimento. E ele fala, sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando, viu? Enfermos espirituais, eram espíritos. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, lembrando que André Luiz, enquanto encarnado, era médico, ele não pensou nisso. Não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples, das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. E aí ele fala para essa enferma, nesse espírito enfermo, minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. E aí ela retornou, ai, ai. Respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo.
Ah, o tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Então dá para notar que essa senhora morreu cega, com um tracoma, né? E ela do outro lado, enquanto espírito, continuava do mesmo jeito, cega e querendo ver. E aqui, está aqui o nosso querido André Luiz e essa senhora, e ele dando passe nela. E assim, né, ele fala em 6, né, mas a arte ficaram só 5, mas no livro fala em 6. Mas está aqui ele dando a passe na primeira, você vê que ele também é espírito, dá para ver através dele, né? E ele deu passe em todos os espíritos, né? Então ele foi de um a um, até chegar no último. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Está vendo que até agora ele não deu passe nenhum, mas ele está usando o quê? Da caridade, ele está dando forças para ela poder passar por essa situação. Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante, olvidara a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer-me a fronte. A fronte dele começou a se aquecer. Isso significava que ele estava recebendo auxílio do mais alto, de espíritos mais evoluídos até. Quando nós damos um passe, no meu caso, eu não sei se você dá passe, né? No meu caso, quando eu dou passe, essa palma da minha mão fica pegando fogo, né? Eu sinto isso aqui tudo quente, né? Às vezes eu sinto até o rosto quente. Então, cada um tem uma sensação. O que ele estava sentindo era a fronte dele aquecer. Significava que ele estava, a energia estava passando por ele e indo para essa senhora. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava à melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas, está vendo? E magnetismo todos nós temos, de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia a minha palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Pausa. Lembrando que aqui nós estamos espírito com espírito, né? E a cegueira dela, o tracoma dela, nada mais era do que uma nuvem densa que ela tinha na própria mente dela. Ela não estava cega, entendeu? Ela só ficava focando naquilo. A partir do momento que o André Luiz deu o passe, usou o magnetismo e desferiu palavras de conforto e reforçou na confiança e na fé em Deus, ela deve ter começado, estou imaginando, mas ela começou a mudar a frequência de pensamento dela, ela começou a pensar mais no bem, ela começou a focar em Jesus Cristo, em Deus, e essa névoa que estava no rosto dela, que a deixava cega, se dispersou. Não quer dizer que durante um passe, um passista vai conseguir curar uma cegueira. Não, não vai. Não vai. A não ser que seja por mérito da pessoa que está sendo atendida, né? Mas durante o tratamento de cura, né, muitas curas são realizadas, e o Silvio é um deles, que está aqui, que ele pode afirmar com certeza que curas acontecem. Ele tinha um problema de coluna, né? E ele fez tratamento aqui. Era para entrar na faca. Está aí, andando. Cancelou a cirurgia. Entendeu? Mas por quê? Foi o passista?
Ou foi a fé dele? A fé dele e o conjunto. Foi o conjunto da obra. A fé dele que ia ser curado, também tomando os seus cuidados, né, para cuidar do organismo. E, claro, o trabalho do mundo espiritual, porque nós que trabalhamos na casa espírita, os passistas, os médiuns, somos só ferramentas. A gente não faz nada, a gente só doa. A gente é só, como diz Paulo de Tarso, escravos de Jesus Cristo. E também é uma coisa interessante, tu não está com o microfone? Não, deixa. Está aqui. Uma coisa interessante que a gente também pode associar a isso, que você falou da fé, eu colocaria aí também um caminho, porque na época eu estava fora de qualquer centro espírita, continuava na doutrina, mas estudando em casa, fazendo a minha página que eu tenho do Face, meus trabalhos, amor, mas eu não estava ligado a nenhuma casa espírita, eu estava fora. Foi quando eu conheci pela internet, né? Eu nunca tinha vindo aqui, e eu vim não com o propósito só do tratamento. Eu perguntei pelo WhatsApp sobre o tratamento e sobre, que eu tinha visto que também existia um curso NED, e eu queria estudar. Então, abriu essa porta para mim. Então, além do tratamento, eu comecei a participar das atividades da casa, dos cursos, fui devagar, depois. Hoje eu tenho uma gama de trabalhos, de responsabilidades dentro da casa, que eu assumi, primeiro por gratidão, né, por terem me acolhido, por ter recebido o tratamento, e segundo, por obrigação de fazer algo. O Silvio é quase um polvo. É o quê? Polvo, não sei quantos braços tu tem. Tá sempre, você tem várias, você está sempre em... Vai falando, quando pode a gente faz. Dominava-me, profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia minha bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Viu? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência da qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me, desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Fez, próximo, fez, próximo. Você não pode ficar se vangloriando porque você não faz nada. Eu não faço nada. Né? Eu só sou instrumento de Deus para poder auxiliar os outros. Né? A gente não é... E é muito preocupante quando, por exemplo, isso acontece normalmente. Chico, por exemplo, nunca gostava de ser vangloriado, apesar da gente vangloriar o Chico. Né? Chico, o maior médium brasileiro, com certeza. Mas ele mesmo nunca se deixava levar por essa onda de oba-oba ao redor dele, como Divaldo e outros. Né? Agora, nós temos exemplos negativos, né? Como João de Deus, por exemplo. Esse é um exemplo negativo. Se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho e por outras cositas más. Então a gente tem que mirar nos bons exemplos. E quem sou eu perto de Chico? Se o Chico era humilde, quanto mais eu tenho que ser.
Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um irmão infeliz que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrível aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para acolher semelhante benefício oportunamente. Você viu que nesse passe ele já não conseguiu resolver por completo o problema, é um problema muito mais complexo. E ele recomenda que ele internasse em alguma casa espiritual de tratamento. Em seguida atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. E se a gente lembrar, não lembro o número do capítulo, mas quando eles estavam no campo da paz, tinha aquela legião de espíritos deitados, né? E Aniceto e outros lançaram, né, energias em cima deles, né? Eu não lembro agora se eles estavam com algum equipamento, agora eu não lembro, mas essas energias benfazejas foram jogadas em cima de todos, mas só um ou outro. Aí eles chegaram com lâmpadas para iluminar o ambiente, e eles, na oração começou a cair pétalas luminosas. Eu sabia que tinha algum equipamento. Os corpos, alguns absorviam e outros não. Então é assim, alguns absorvem o passe e outros não. A primeira senhora, na minha visão, quem quiser conversar sobre outra possibilidade, a primeira senhora absorveu por completo. O segundo, talvez pelo caso ser mais grave, não conseguiu absorver tudo ou se absorveu o que foi possível naquele momento. Os outros 4 não teve melhora alguma. Então, no passe ou no tratamento de cura, vamos usar o termo assim, também depende de si. Nem eu falei do Silvio. Não depende, o mundo espiritual está lá, pronto para te auxiliar. O passista, o trabalhador da casa, está lá, pronto para te auxiliar. Aí você vai tomar banho de capa, você não se molha. Precisa estar aberto para receber. Isso, você precisa estar preparado e aberto para receber. Muitos chegam na casa espírita só para receber. Eles não vêm preparados para doar nada ou então se aprofundar no conhecimento ou ser prestativo dentro daquela casa. Só vem que aí não funciona, fala, não serve para mim. Eu não me serviu de nada. Mas porque você não está aberto, realmente você não está incorporado para receber, então você também não vai receber. É como eu falo, tomar banho de capa de chuva. É como ele fala, é o imã, né? Porque a doação é magnética. Você também tem que estar aberto para receber. Senão, se você criar uma barreira, bate e volta. Né? E também é errado você achar que o médio A, B ou C, porque aquele médio é bom. Aquele lá, tudo igual. É tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Eu trabalhava numa casa espírita que quando eu cheguei lá já não era assim, mas eles me relatavam que naquela época, no começo, os médiuns durante a tarefa, a palestra, ficavam em pé, assim, né, nos corredores, para depois dar o passe coletivo.
Aí tinha gente que se via fileira cheia e outras vazias, porque o pessoal achava que aquele médium não é bom. O passe dele é melhor. Cara, o passe dele, nossa, o passe dele é tudo igual. Tudo igual, porque não depende do médium, depende de você, depende do seu merecimento. E aí mudou-se, né? Os médiuns ficavam sentados todos lá no fundo e quando era a hora do passe, eles levantavam, cada um pegava uma fileira e pronto. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observamos aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhora, e a maioria parece continuar impermeável, porque toma um banho com capa, ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Pausa. Eu estou lendo Paulo Estevam. Legal que eles... Gostou, né? Achei bacana. Não vi todo ainda, mas... Eu só vi a primeira parte, que eu estou na segunda, não quero ter spoiler. Estou lendo Paulo Estevam. Foi no grupo do estudo. Eu vou pôr. Ué? Quando... Alguém já leu Paulo Estevam aqui? Já Não. vi, mas muitos anos atrás. Conta a história de Saulo de Tarso, Estevão, que era Gesiel, irmão de Abigail. Teve até a peça agora, recentemente. Muito boa. Eu não vi. Vou dar uma de Silvio Santos. Muito boa. Eu não vi, mas minha filha viu. E nessa passagem da conversão, eu não vou contar o filme todo, do filme no livro, mas nessa passagem de Saulo virar Paulo, tem uma passagem na segunda parte, no início da segunda parte, ele encontra Ananias. E Ananias, Saulo, quando encontra Jesus, ele fica cego. Né? E ele vai para Damasco e fica numa pousada, a pousada de um senhor chamado Judas, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, mas o nome dele era Judas. E ele fica lá internado durante alguns dias e aproveitou esse período que ele nada via externamente e ele começou a se ver por dentro. Então ele fez toda uma revista na vida, né? Para quem não sabe, Paulo era um caçador de cristãos, né? E aí quando Ananias vai encontrar, porque Jesus fala para ele, vá a Damasco, que alguém vai te encontrar. Ele vai para Damasco, ele segue, né? Porque ele fala para Jesus, o que queres que eu faça? Por isso que eu falei, como Paulo, temos que ser escravos de Jesus. E ele vai para Damasco, aí Ananias encontra ele. Ananias vai ter com ele, porque também Ananias recebe uma mensagem de Jesus pedindo para que encontre Saulo. Até aí ele chamava Saulo de Tarso. E ele fica tão empolgado com a mensagem de Jesus, né, porque ele começa a ler os pergaminhos escritos por Levi, que era Mateus. Ele começa a ler os pergaminhos, né? E ele fica empolgado de querer contar para todo mundo quem é Jesus, que ele encontrou Jesus. E Ananias fala um negócio para ele que é interessante, porque cabe com isso daqui, ó. Semeadura do bem. Porque assim, o nosso papel é de semear e aguardar. Porque a germinação, o desenvolvimento e a flor do fruto pertencem a Deus. Tudo no tempo de Deus. Então, você, quando encontra a possibilidade de ajudar alguém, você planta alguma coisa nele, semeia alguma coisa nele, mas não espere a colheita já não é mais sua, porque a colheita depende dele, ele vai ter que germinar aquilo dentro dele. Então quando a gente vê um vídeo, quando a gente assiste uma boa palestra que nos toca de alguma forma, é uma semente que foi plantada dentro da gente. Agora, cabe a gente germinar ela. Quando você vem numa palestra e fala assim, nossa, que palestra linda, você sai daqui maravilhado, virou a esquina, não, você tem que regar essa informação todos os dias. Porque a germinação e o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor, ou seja, tudo no tempo dele.
mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Quem lembra, na descida deles, tinha sombras ao redor. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou a que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Essa educação religiosa, é isso que eu ia falar. Essa educação religiosa é o estudo. É o estudo. É a cultura espírita que você tem que ter. Né? Então, aqui ninguém... Oi? E praticar. Sim, eu ia chegar lá. Porque a educação religiosa, o estudo, esse que a gente está fazendo agora, a gente está plantando alguma coisa dentro da gente. Né? Eu, quando eu li esse capítulo e fiz essa junção com o livro de Paulo, é porque algo em mim germinou. Entendeu? Então eu preciso agora o quê? Entender que a germinação, o desenvolvimento, essa minha evolução enquanto ser humano depende de mim, mas que não vai acontecer de uma hora para outra, porque tudo é no tempo de Deus. Aniceto sorriu e falou, não, eu já li isso, né? Isso, devemos esmagadora percentagem desses... Não, tá aqui. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Mas vou ler de novo, porque eu acho que é bonito. Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outro. Ou seja, não adianta ficar falando aqui. Né? Lembra, voltei. O livro Voltei. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo, que nós negamos. Vou fazer uma parte aqui. Quando eu estava, eu e o Ferro, na porta do Ceará, chegou um rapaz. Viu a porta aberta e falou assim, hoje tem passe? Aí o Ferro falou, não, hoje tem estudo. Ah, tá bom. E foi embora. Sim. Porque eu quero o meio mais fácil, eu quero a porta larga. Mais prático, né? Eu quero a porta larga. E vou embora e não tenho compromisso com nada. Essa é a porta larga. Você não está fazendo nada. Tem casos até que nem assistem a palestra no dia do Só vem para o passe. Só vai no horário do passe. E não se pode proibir, sabia? Existe uma... Porque assim, tudo é do livre-arbítrio. Tem casas que fecham as portas durante a palestra para que as pessoas não entrem e saiam. Mas, na minha opinião, acho que as portas tinham que ficar todas abertas. Sempre. A pessoa entra e sai a hora que quiser. Porque é o livre-arbítrio dela. Acho que desde que ela não atrapalhe quem está querendo aprender ou quem está prestando atenção, entra e sai. Ah, quer entrar só para o passe? Tudo bem, não tem problema. Quem sabe na primeira ela entra só para o passe, na segunda, na quarta ela vai, deixa eu ir lá mais cedo para ver o que é que rola antes, né? Bom, o capítulo se encerrou aqui. E aí chegamos à questão da interpretação do capítulo 44. De acordo com os ensinamentos transmitidos por Aniceto ao longo do capítulo, qual é a principal atitude que deve orientar quem trabalha no auxílio ao próximo? Buscar resultados extraordinários para demonstrar sua capacidade espiritual e fortalecer a fé das pessoas? Não. B. Realizar o bem com humildade, reconhecendo que é apenas instrumento da vontade divina, sem apegar-se aos resultados. C. Utilizar prioritariamente os conhecimentos científicos e as técnicas especializadas para garantir a cura dos enfermos espirituais. E D. Atender apenas aqueles que demonstram melhora imediata, pois isso evidencia que estão preparados para receber auxílio. B. É a B. A B. A C, né? Tem muita gente que só foca, na parte científica da doutrina, né? A doutrina, para quem não sabe, tem 3 pilares, né? Ela é uma doutrina científico-filosófica com ênfase na moral e não religiosa. Tem muita gente que usa o termo... eu vi até um vídeo outro dia do vice-presidente da FEB,
que é responsável pela editora da FEB, que agora me fugiu o nome, e ali eu não concordei com ele, mas é uma opinião minha, em que ele fala que sim, a doutrina espírita seria uma religião, só que sem dogmas. Eu não vejo isso. Porque a parte religiosa da doutrina, digamos assim, que é quando fala de Jesus, ela fala da moral do Cristo, não fala de religião. Cristo não tinha religião. Qual era a religião de Jesus Cristo? Nenhuma. O amor. Mas o Messias, ainda falou de Saulo, Paulo de Tarso, né? Então, às vezes eu via domingo, que agora não tem mais, mas eu via muito aqueles filmes, aqueles desenhos bíblicos, e tinha a história de Paulo de Tarso. Aí acho que teve uma hora que ele foi preso e ele ia ser executado. Aí ele falou assim, o cara falou assim... Eu não cheguei nessa parte ainda, você vai me encontrar um spoiler. Eu estou lendo o livro ainda, pô. Pô, não. Tá vendo, gente? Não é spoiler. Você não já sabe do livro. Pode falar, tô brincando. Aí ele falou assim, você está com medo? Aí ele falou assim, não, eu combati o bom combate. É isso aí, eu combati o bom combate. No livro Paulo e Estevão, o que mais irritava Saulo, né, enquanto fariseu e chefe da sinagoga, é que todas as pessoas que ele prendia e que faziam parte da casa do caminho, né, ele prendeu Gesiel, que depois virou Estevão, a própria morte de Abigail, Pedro, Felipe, todos que estavam eu acho que era Felipe, desculpa, que estavam, João, que estavam na casa do caminho, e mesmo as pessoas que eram leigas, digamos assim, o que mais irritava ele é que na beira da morte, todos eles estavam serenos. Não reclamavam, nada. A serenidade de quem tem fé no porvir. Eu não teria, mas eles tinham. Você imagina você ser à beira da morte, como quem viu The Chosen, né, João Batista sendo decapitado, é a tranquilidade de um João Batista, né, sem medo do porvir, porque ele sabia que isso aqui é uma casca que a gente, eu pelo menos ainda sou muito apegado a isso aqui. Então, tanto que o Saulo, ele começava como o cara falou assim, segura aqui a minha capa. Ele era muito arrogante, vaidoso. Segura aqui a minha capa, aí o Saulo segurava a capa dos caras para eles apedrejarem. Ideia central do capítulo. O capítulo enfatiza que o verdadeiro trabalhador do bem não deve alimentar a vaidade pelos resultados obtidos, mas compreender que todo bem procede de Deus. Como ensina Aniceto, somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Além disso, o importante é a semeadura do bem, enquanto os resultados pertencem ao Senhor. É que nem quando você pede perdão para alguém. Mas se ele não me perdoar, o problema dele. Porque o perdão, pedir perdão é sua responsabilidade quando você comete um erro. Pedir perdão é sua responsabilidade. Se a pessoa vai te perdoar ou não, já não cabe a você. Já é da pessoa, mas a sua parte você fez. E aqui está Aniceto, André Luiz bem novinho, né? Dando passe naquela senhora. E aqui parte dos textos, né? O amor que consola, a luz que cura, serviço que transforma. Depois, quem quiser, eu passo essa imagem, como de todos os outros capítulos, para quem tiver interesse, tá? Tá aqui, ó. Importante é a semeadura do bem, a germinação do desenvolvimento. A flor e o fruto pertencem ao Senhor. Frase de Aniceto. E a frase de Narcisa: ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. E antes de encerrarmos, temos a nossa musiquinha. Você é nova, Miriam, aqui, pelo menos eu não me recordo ter te visto. Para cada capítulo, o Silvio, ele faz uma música de referente a esse capítulo para gravar bem. E hoje eu espero que vocês gostem, né? Hoje é um estilo bem diferente.
Olhei a paisagem de dor e aflição, perguntei em silêncio ao meu coração: será que eu estou pronto para estender a mão? O mestre sorriu e me deu a lição: a boa vontade é o primeiro degrau, trabalho e amor são a cura do mal. Lembrei-me dos passos de quem só amou, a voz de Narcisa no peito ecoou. Se ver o doente renova a esperança, aos falidos da sorte a promessa que alcança. Não amaldiçoe quem vive no chão, desperta sem ferir, estende a mão. Meus irmãos, a obra é distribuir o amor, somos instrumentos do nosso Senhor. A semeadura pertence a nós, mas a germinação é da glória de Deus. Cumpre o teu dever, não olhes pra trás, servidor humilde que semeia a paz. Aproximei-me da dor de uma irmã que em sombras vivia sem ver amanhã. Esqueci a ciência, a técnica e a lei, foi só pelo afeto que o passe apliquei. Um raio de luz sua fronte aqueceu, a treva cedeu e a visão renasceu. Ela quis me louvar, o pranto me caiu, mas a voz do mentor baixinho advertiu: cuidado, meu filho, com a vaidade no olhar, o bem vem de Deus, não te deixes parar. O servo fiel não busca o troféu, apenas cumpre o serviço do céu. Aos outros irmãos levei o socorro, alguns com alívio, outros em choro. A dor resistente que ainda persiste é a falta do templo que a alma não veste. Não há fé de palavras ou de religião, mas a autoeducação que transforma o coração. Essa obra distribui o amor, somos instrumentos do nosso Senhor. A semeadura pertence a nós, mas a germinação é da glória de Deus. Cumpre o teu dever, não olhes pra trás, servidor humilde que semeia a paz. Distribui o amor, apenas um subiu meu do nosso Senhor. A semeadura pertence a nós, mas a germinação é da glória de Deus. A semeadura é nossa, o fruto é do Senhor. Muito bom mesmo. E no próximo capítulo, capítulo 45, Mente Enferma, vamos nos aprofundar mais sobre os trabalhos do Vicente, do André Luiz e do Aniceto na casa de Dona Isabel, tá bom? E vai ter outra musiquinha. Um abraço a todos, muito obrigado. E você que está assistindo, você que está assistindo através das ondas do YouTube, se for de Santos, vem aqui. Lar Espiritual Seara de José, Rua Evaristo da Veiga 266, toda quinta-feira, 15 para 7 da noite. Eu conto com a sua presença. Até a próxima.